Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Alô você, muito boa noite. Estamos chegando aqui pela TV Nordestina, canal 179, com o programa Conexão Campina, conectando você, eu e a todos nós através do programa que fala de economia, que fala de política, que fala do cotidiano. Sou Edson Pereira e juntos estaremos até às 20 horas desta quarta-feira. Meu muito boa noite e meu muito obrigado por estarmos juntos na programação da TV Nordestina. Hoje, comigo, participando desse Conexão Campina, conectando pensamento, o presidente do Secov Paraíba, Érico Feitosa, representante da construção paraibana no Norte e Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar disso e Érico vai falar, entre outras coisas, de política econômica, de política imobiliária, ele que é um especialista na questão imobiliária e na construção, participando de debates pelo Brasil e o mundo. Mas você já sabe, conecta com a gente através do YouTube, Facebook e Instagram, @TV Nordestina Oficial. E também pela rede Brisanet, são mais de 1000 municípios pelo Nordeste, acompanhando o sinal da Brisanet, tem a Sul TV e tantos outros aplicativos. Mas, sem muita delonga, vou trazer agora o boa noite dele, que está conosco, atendeu gentilmente o nosso convite, Érico Feitosa. Érico, muito boa noite. Eu já lhe saúdo fazendo a seguinte indagação. Tá fácil o ramo imobiliário no Brasil? Boa noite, meu irmão. Teu microfone, se eu não me engano, está desligado. Tá ligado. Tá ok. É erro da produção. Mais uma vez, Edson, agradecer ao seu convite aqui. É uma honra estar participando aqui do Conexão Campina e falar aqui para a sua audiência nessa primeira indagação que você fez logo de cara. O bom, viu, Edson, é que você não brinca em serviço. Não, o Conexão Campina é logo para sentir o drama. Vamos lá. Quando você faz a pergunta, tá bom para ser corretor do mercado imobiliário, eu vou responder que depende. E aí eu vou dizer por que depende. Eu já estou no mercado há 26 anos, o que a gente brinca, né? Hoje a profissão já tem diversas tipificações, especialidades já, né? E o que é que acontece, Edson? Quando eu digo depende, é porque a profissão de corretor de imóveis, até um tempo atrás, ela era tida como até uma subprofissão. Então, muita gente tratava a profissão de corretor de imóveis, que é uma profissão regulamentada por lei 6.530 de 1978, como bico. E o que é que eu digo? Se você tratar a profissão de corretor de imóveis como bico, o seu resultado será como bico. No entanto, se você se profissionalizar, se você estiver antenado com as modificações de mercado, se você estiver aprendendo constantemente, até porque, na minha época, né, eu vou botar na nossa época, a gente tinha como uma das ferramentas de venda, além das placas que continuam para você alugar ou vender, nós tínhamos os classificados dos jornais. Que hoje viraram os classificados online, várias plataformas e, logicamente, as mídias sociais, as redes sociais de cada corretor, como Instagram, Facebook, hoje mais Instagram, outras Snapchat e tantos outros, TikTok. Então, o que acontece? Eu diria que depende como você trata a profissão. Se você tratar com respeito, você terá o resultado. Érico, você é uma das figuras mais conhecidas na Paraíba em termos de corretor, tanto que preside a entidade, a Secov. Mas, antes de você presidir, você adquiriu o nome, know-how. Essa
questão de adquirir um nome, de um respeito, leva tempo, mas tem que ter isso que você coloca, responsabilidade, né? Edson, essa é uma questão muito complicada e complexa. Eu diria porque, da mesma maneira que eu falei da questão das mídias sociais, o que é que às vezes, principalmente o pessoal mais novo, aqui não vem nenhuma crítica ao pessoal que é mais novo. Eu já tenho 26 anos de mercado e às vezes, lógico, tem profissionais que entraram depois do que eu adquiri a carteira profissional e tem resultados, porque você depende de mercado. O mercado de João Pessoa está bombando. Hoje está todo mundo com a frasezinha, é a bola da vez no mercado imobiliário nacional, mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode falar mais detalhadamente disso daqui a pouco nessa situação. Mas o que acontece? O pessoal às vezes, talvez, eu não vou dizer enganado, mas embebecido pelos influencers que vendem a facilidade, né? E nós já tivemos em Campinas um Toninho Neto da vida que vendeu muita facilidade. Desconfie sempre. Não é assim. Pode ser, pode, mas não é do dia para a noite que você conquista credibilidade, que você conquista conhecimento, porque ao longo do tempo tem uma questão, Edson, que não está nos livros, por mais que você se recicle, participe de eventos e conheça pessoas, você tem que estar dentro do mercado. Você tem que estar conhecendo o que acontece na prática, para que você, de repente, vai dizer, eu tenho tantos anos. Tem muita gente que tem muito tempo de mercado também, mas que está ficando para trás, porque não se moderniza. E a gente precisa se modernizar. Então, é um setor que você não pode parar. Na realidade, eu diria que com o advento, desde o advento da internet, mas ultimamente com a questão das mídias sociais, todos os segmentos econômicos e a prestação de serviço é uma delas, principalmente a corretagem de imóveis, que é a que eu faço parte. Você tem aí a questão, tivemos o período de pandemia, onde aprendemos muito, começamos a fazer visitas virtuais. Naquela época que você não podia ter o contato com o cliente, a gente fazia uma visita virtual, fazia videochamada, ou fazia vídeos, gravava e mandava para o cliente, que às vezes, para olhar, tinha também uma alternativa, deixávamos a chave dentro de um saco todo asepsiado, né, para que o cliente fosse lá. A gente só entregava distante e deixava ele à vontade. Então, assim, essas mudanças tecnológicas, elas vêm para facilitar, mas se você não tiver a maturidade para você entender, você vai querer, às vezes, dar um passo maior do que a perna, e aí pode dar errado. Nós estamos com o Érico Feitosa. Hoje eu fiz questão, inclusive, Érico, no próximo ano, se você se predispor, claro, nós vamos ter pelo menos uma vez por mês uma dica de Érico Feitosa, porque é muito importante pessoas com a capacidade já está aceito, viu? Né, de poder passar uma boa mensagem, um toque diferente, para que as pessoas entendam onde está pisando. Mas você citou aí uma das coisas que é uma preocupação minha, o boom de João Pessoa, que João Pessoa hoje é a modinha. Tanto que ela vai estar entre os 10 destinos mais acessados para turismo no Brasil e no mundo. No mundo. João Pessoa. Só que João Pessoa tem 3 ou 4 João Pessoas. Você está tendo um setor, que é o setor praia, muito valorizado. Você está inchando a cidade. Está vindo muita gente morar. Está vindo muita gente... Mas a João Pessoa, ela não está crescendo para se moldar a essa nova realidade. Vai chegar uma hora que vai ter se não tiver um planejamento, vamos ter problema com a capital paraibana, né? Bom, você falou de uma situação extremamente complexa, né? O mercado de João Pessoa, até pela própria característica do nosso litoral, que aqui me perdoem, né, os outros litorais, mas o nosso é um dos melhores litorais, principalmente porque nós temos o que é chamado braço de mar, que é aquela proteção dos corais, que estão um pouco mais distantes, que propiciam as piscinas naturais. Tem outros estados que tem também, mas logicamente a nossa capital paraibana, João Pessoa, e eu diria mais, não é somente João Pessoa, é a grande João Pessoa, porque Cabedelo. Temos ali a partir de Intermares, que é o primeiro bairro de Cabedelo. Isso. E o Bessa é o final, ali Jardim Oceania, Bessa. Então o que acontece? Esse cuidado, ele tem que ter principalmente pelo poder público municipal, que é que tem o controle através do seu plano diretor, através de uma modernização do seu código de obras, e tem que se ter muito cuidado, Edson. Nós temos um
um problema que está sendo noticiado aí do empreendimento de uma grande construtora lá, com o Ministério Público por questão de gabarito. Isso é muito ruim também para o mercado. Eu não estou falando de nenhum aventureiro, não. É você que tem interesse no mercado imobiliário, é só acessar aí, você vai ver o que está acontecendo em João Pessoa. E aí, Edson, também dentro dessa dinâmica, eu não sei se você teve a oportunidade, ou você que está nos acompanhando aqui, de observar alguns memes que o próprio pessoense, alguns já estão gravando em relação ao trânsito. Um dos grandes problemas que João Pessoa pode estar passando e vai passar agora. Nós estamos agora no mês de dezembro, estamos no início do mês de dezembro, e agora, essa segunda quinzena do mês de dezembro, janeiro e meados de fevereiro até o carnaval, a gente vai ter um problema de trânsito. Por quê? A cidade não tem a capacidade na sua malha viária de atender a demanda de veículos. Vão chegar com certeza muitos turistas em João Pessoa. Aliado a isso, está tendo aquela ampliação que é necessária, mas agora vai pegar esse contexto da BR-230. Que não acaba nunca e não tem jeito. E vários viadutos. Então, assim, vai ser uma situação extremamente complexa. E aí eu vou pegar o gancho quando você falou que a grande João Pessoa tem várias João Pessoas. Verdade. Verdade absoluta. E eu diria mais, existe uma grande preocupação do setor na especificidade do que está sendo construído. Ou seja, a gente vê muito questão de estúdios, flats para alugar por demandas por aplicativo, e estão vendendo com preço do metro quadrado, em alguns locais já pronto, acima de R$20 mil um metro quadrado, chegando até algumas edificações prontas com alguma tudo a R$25 mil um metro quadrado. Lembrando a você que procura saber um pouco mais do mercado imobiliário, toda vez que você tem uma área menor, o preço do metro quadrado de venda ele aumenta. E aí você começa a fazer um comparativo às vezes. Não, mas se você tem um de 50 metros quadrados e tem um de 25, o custo de produção geral, você tem um preço de venda para a unidade menor maior, o custo do metro quadrado de venda, do que a unidade um pouco maior. A menor, ela se torna mais valorizada. E aí, com a grande preocupação do setor, que daqui a pouco, essas pessoas que compram para investir, até porque João Pessoa tem uma vocação turística para o turismo de segunda residência, ou para aquelas pessoas que estão em outros estados da federação, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, que querem se aposentar e vir morar em João Pessoa por essa tranquilidade, talvez no momento que elas façam a compra esteja desse jeito. Eu entendo, e a nossa preocupação, enquanto Secov da Paraíba, como você bem citou, o Secov nós representamos em todo o estado as imobiliárias, as administradoras de condomínio e todos os condomínios, residenciais, comerciais, empresariais, é uma sigla grande, viu, Edson? E a nossa preocupação em discutir, passamos esse momento eleitoral da eleição municipal no Brasil como um todo, foi reconduzido o atual prefeito de João Pessoa, e nós iremos procurá-lo para saber, juntamente, não somente o Secov Paraíba, juntamente com o Sinduscom, JP, e com qualquer outra associação que entenda que essa questão, associação dos bares, hotéis similares, restaurantes, a rede hoteleira, é extremamente interessada nessa dinâmica. E aí tem uma outra questão, além dessas unidades. Nós temos em construção, Edson, o polo turístico do Cabo Branco, onde vai receber um grande empreendimento hoteleiro, com a disponibilização entre 3 e 5 anos, a depender aí de 1.100 unidades de quarto de hotel. 1.100 unidades. Para uma cidade como João Pessoa, é muito. É muita coisa. Isso nós estamos falando se comparados no Nordeste a um empreendimento em Fortaleza e Recife. Eu não vejo em outro, talvez Salvador. Sim, talvez Salvador, mas a grande questão é que a gente tem assim, o pessoal às vezes diz assim, sabe, Edson? Não, mas você... eu não estou aqui querendo fazer um trabalho contra, nem dizer que o nosso estado, até porque às vezes surge sempre aquela brincadeira, como o sindicato ele é estadual, mas a presidência, eu estou aqui em Campina Grande, o pessoal às vezes pensa que tem algum barrismo. Não é nada disso. A gente tem que ter um maior cuidado. Não, e tem que ter um cuidado com o mercado para evitar que ocorra algum atrapalho no mercado. E aí você citou bem 2, 3 João Pessoas, por exemplo. Nós temos o caso de Recife, com aqueles paredões lá em Boa Viagem, que impedem não só a passagem do vento, tudo, mas que mobilizam o mercado imobiliário com aqueles paredões na frente. Não temos esse problema ainda em João Pessoa. Ainda está proibido, né? Ainda está proibido, e acho que não vão mudar essa legislação. Mas tivemos caso semelhante de um boom do mercado imobiliário quando
no início dos anos, na década passada, 2010, 2011, do mercado, que quem era a bola da vez no mercado imobiliário nordestino era a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E hoje atravessa por um momento extremamente complicado. Ainda está se reerguendo. E é bom colocar, e o bom de falar com o Érico é por isso, pelo seguinte, nós tivemos há 10, 11 anos atrás, Natal era a bola da vez. Sim. Só que aí vem as consequências. E Natal não estava pronta. Não estava. Você chegava, você já na entrada de Natal, você já tinha a parada, você tinha um maior problema no trânsito. Depois não tinha onde se hospedar. Depois você não tinha restaurante suficiente com qualidade. Não, e até a própria legislação, lá que tem aquela região muito de falésias, isso também que afugentava o investidor também, que estão agora, depois de mais de uma década, analisando todo o prejuízo que foi causado economicamente, porque o bom da gente linkar isso, Edson, é que quando você fala em mercado imobiliário, não é apenas falando do meu segmento. Quando você atrai investimento, principalmente dentro da cadeia hoteleira, tudo e construção civil, você gera emprego, renda. E aquela economia daquela cidade, ela vai ser beneficiada. Isso é fato. Aí vamos para a outra problemática, que Natal também está atravessando agora. Eu estou fazendo esse paralelo para que, como a gente está conectando com o mundo, como você diz, não está sendo bairrista. Tivemos a mudança do aeroporto lá da cidade de Natal, que gerou uma polêmica danada, e eu não vou entrar no mérito, mas a nossa malha aérea ainda é muito complicado. Complicado demais. O turista também chegar. Eu vou falar aqui de Campina Grande, os voos que aumentaram a oferta, né, principalmente no período junino, mas às vezes para determinadas regiões, eu principalmente, além do Secov, estou na diretoria do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção, tenho que me deslocar por várias vezes a Brasília ou São Paulo, e Campina não tem um voo direto, então eu pego o carro, todas vou a João Pessoa conecta. E pego o voo direto. E às vezes, Edson, a depender do dia e da sistemática de hora, se não tiver um voo direto ou alguma coisa, eu tenho que ir ao Recife para poder facilitar, porque às vezes a questão das conexões, elas são tão demoradas que é melhor você ir de carro para Recife e pegar um voo direto. Então, essa sistemática também da malha aérea, ela tem que ser considerada, porque nenhuma cidade cresce ordenadamente sem um planejamento através do plano diretor, sem um bom e útil código de obras, que tem que ser respeitado, e nessa questão acessória de entender as rodovias, a malha terrestre e a malha aérea. Porque se você não der capacidade, como é que o turista, como é que o próprio cidadão pessoense, cabedelense, paraibano, vai se locomover? Porque vai chegar um ponto que você vai ter que ficar, não, então eu quero uma determinada praia, então eu vou procurar uma hospedagem por lá, mas se ela tiver com muita procura, o preço vai lá para cima, e você às vezes não tendo condição, vai um pouco mais distante e vai precisar se locomover do carro. E aí vamos para outro parênteses que ninguém gosta de tocar. E aí dentro desse planejamento, dentro do plano diretor, cadê o transporte público da nossa capital? Também tem que passar por isso. Porque a gente está falando só de carro, mas se tivéssemos um metrô, né? Até um VLT, se fosse possível, eu não sei, não estou dizendo que é, mas algumas alternativas. Mas a cultura, a nossa cultura é de individualidade, de preservação de segurança e a não utilização do transporte público. Recentemente eu estive em Gramado e está se amostrando, porque quando a gente, pobre, quando fala que foi em algum canto, né? Quando ele repete 3 vezes, acaba de só para dizer que teve em Gramado. Não. Eu fui a trabalho, então eu fui me informar. Gramado não começou da noite para o dia. Em Gramado você não constrói do jeito que você quer. Você pode ter o dinheiro do mundo. Quando você chega em Gramado para construir, tem um plano diretor. E o plano diretor tem que seguir tudo que está lá dentro determinado. O perfil da construção, o estilo que tem que ser construído. Mas eu vou construir um complexo hoteleiro para 10 mil. Não, o senhor vai ter que se moldar a essa realidade, o plano diretor. Eu vou abrir um comércio. Eu vou botar um comércio do jeito que eu quero. Não, você tem que se moldar ao que está no plano diretor. Para quê? Para que tudo seja dentro do que eles querem que a cidade pareça. Até porque, na realidade, no caso de Gramado e de tantas outras cidades que tem essa questão da preservação, você já pensou se Gramado ou outra cidade semelhante aqui, como o Campos do Jordão em São Paulo, perder aquele estilo
colonial, que é o Isso. atrativo maior, isso não quer dizer que não haja desenvolvimento, que não tenha construções, mas que elas mantenham aquele determinado padrão. É isso que o mercado que o mercado precisa, deve buscar, né? porque se você começar a perder a essência, você citou o exemplo de Gramado, eu vou fazer um comparativo com o Campos do Jordão, mas tantas outras cidades em estilos. Você falou o estilo colonial, mas temos aí as cidades do interior de Minas Gerais, temos também as nossas cidades praianas, que às vezes mais interior aí como vilas, temos Jericoacoara, temos Pipa, temos Canoa Quebrada, que possuem outras características. Então, se você não mantiver, se a prefeitura, Não através do tiver- plano diretor, não mantiver o Sem olho... questões políticas. Claro, não, essa questão política, Edson, É o que atrapalha. é o que atrapalha. E o pessoal tem que entender, o gestor de plantão tem que entender qualquer cargo. Né? Eu estou na presidência do Secov Paraíba, eu não sou presidente, como muita gente diz, eu estou na presidência e uma hora eu vou passar o bastão. E na hora que eu passar o bastão, evidentemente, você quer que aquela pessoa dê continuidade não ao seu trabalho, a algo que foi salutar para o setor. Se identificar que algumas coisas, até porque nós somos humanos e não acertamos sempre, que você possa fazer modificações, mas que o foco, que o objetivo esteja no mercado, esteja dentro dos seus associados, esteja no atendimento da necessidade da população. Então, essa dinâmica e essa sistemática de João Pessoa, ela é muito complexa e tem que ter muito cuidado. João Pessoa já tem hoje, através de uma grande construtora de lá, que é referência Norte-Nordeste, tem a assinatura de um prédio do Estúdio Pininfarina, que é aquele que faz somente a Ferrari. E é uma grife. E o preço dele... Não tem, né? Eu falei de R$25 mil o metro quadrado, ele é quase o dobro. Por conta da grife. Então, assim, lógico, tem outras situações, evidentemente, no processo construtivo que vão ser legadas, mas a gente tem que colocar que existe a questão da marca e que você atrai um potencial comprador de um poder aquisitivo bem mais alto para a cidade de João Pessoa. Mas, se ele vem e não tem infraestrutura, será se ele volta? Porque uma pessoa dessa, além de comprar, de repente ele se encanta pela cidade, pode ser um investidor, um grande empresário. E a grande questão em relação a João Pessoa é que o que começou ali, começou boca a boca. O cara vinha para João Pessoa, gostava, dizia, rapaz, gostei. Ele vem morar, tá morando não, em João Pessoa, por quê? Tranquilidade, paz, essas coisas. Eu vou também. Então começou boca a boca. Mas para isso, as gestões, exemplo, essa semana saiu as 3 cidades mais violentas da Paraíba em termos de assassinatos: João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita. Ou seja, a grande João Pessoa. Graças a Deus, Campina Grande, até esse momento que eu vos falo, já vai em 30 e poucos dias sem assassinato. Então, só para que vocês entendam, a economia vem, mas ela precisa estar pronta, e aí é onde entra o Estado, como um todo, para fortalecer a iniciativa privada, né, Érico? E com desenvolvimento vem outras mazelas. Você citou esse exemplo aí, que foi muito feliz nessa questão da segurança pública, que é um fator determinante, que trouxe muita gente para João Pessoa. A gente tem um caso muito, muito claro na capital cearense, né, em Fortaleza, que cresceu muito Fortaleza, em megalópole, ultrapassou Recife, e juntamente com a ascensão do mercado imobiliário, você tem hoje a Forbes e a Exame divulgaram a maior quantidade de bilionários do Nordeste está concentrada no Ceará, mais precisamente em Fortaleza. E aí começou a questão da violência. Então, junto com esse desenvolvimento, sempre vem uma mazela. Se você observar, o mercado imobiliário tem umas características que são interessantes. Se você observar, e isso eu digo em todo o território nacional, sempre próximo a uma área nobre ou que esteja no processo de expansão e que ela vá se tornar uma área nobre que talvez não fosse tanto, sempre tem ao seu redor, o seu entorno, um processo, aspas, de favelização. Quando eu digo favelização, não são as favelas, provavelmente, como a gente vê no Rio de Janeiro. O processo de favelização é aquela questão onde você não tem a propriedade do terreno e que você vai fazendo uma ocupação irregular. E essa ocupação irregular, se não for controlada, e aí vamos voltar para onde, Edson? O plano diretor. Se não for controlada e não for fiscalizada, todo aquele investimento do início que poderia ser feito, você perde. E os grandes centros urbanos, Campina Grande não está distante disso não. Falta, às vezes, uma visão do poder público. Campinas, João Pessoa, vou pegar várias cidades. Dentro do movimento que São Paulo,
até pelo seu tamanho, São Paulo é uma megalópole, que é o processo de retrofit. O que é o processo de retrofit? É você pegar as áreas, os grandes vazios nos centros urbanos, e aí a gente pode pegar aqui o caso de João Pessoa e pode pegar de Campina Grande, a própria João Suassuna, João Pessoa, aquele entorno onde era o forte do comércio campinense outrora, em que você tem à noite aquele vazio. E aquelas áreas que eram densamente ocupadas no passado, não apenas comercialmente de noite, elas são praticamente, vamos aqui assim dizer, cidades fantasmas, um trecho, em que você poderia pegar essas áreas, o poder público, em parceria com a iniciativa privada, dando condições para que aquele investidor faça um investimento que ele também não vai fazer, né? O pessoal às vezes diz, periferia. O que é a periferia? É tudo aquilo que é fora do grande centro, é o periférico, que está no seu entorno. Então, você vai, pelo preço dos terrenos que você não tem na área central, você vai colocando sempre à margem daquelas regiões. E a cidade vai crescendo. Por um lado, cresce, mas começam a criar vazios urbanos. Então, dentro dessa dinâmica, tem que ser muito bem observado, não somente João Pessoa, mas Campina Grande nesse paralelo. E aí eu vou dizer, Patos, Souza, outras cidades de menor expressão, mas a gente tem que ter cuidado nisso. Muito bem, depois do intervalo nós iremos continuar falando sobre imóveis, sobre construção, mas aí chegando a Campina, e vamos falar também sobre Minha Casa Minha Vida, como é que está essa realidade, você que tem interesse em investir, você que tem interesse em construir, o que é que a gente pode fazer? Com Érico Feitosa, daqui a pouquinho, é rapidinho o intervalo. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Uma novidade quente é o Atacadão Farias, com oferta para toda a gente. Uma parte do balcão que é gelado de verdade são os frios embutidos, cheios de diversidade. Toda semana é oferta durante um dia inteiro. Vários itens com desconto. Quem chega, leva primeiro. A temperatura baixa, os preços baixam também. Atacadão Farias e Balcão Farias, preço bom, aqui tem. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos romeiros.
conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã. A missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. A programação da TV Nordestina recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba. As empresas Rede Compras, Atacadão Farias, Vitamassa e Café Aurora são parceiras e apoiam esse projeto. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, estamos de volta com Conexão Campina desta quarta-feira e recebendo em nossos estúdios o Érico Feitosa. Érico Feitosa, que é o presidente da Secov Paraíba e também um dos diretores do Fórum Norte-Nordeste da Construção Civil. E aí, a partir disso aí, Érico, é que eu vou pegar a segunda parte dessa nossa entrevista nesse segundo bloco. Nós, durante anos, tivemos o Minha Casa Minha Vida bombando, que permitiu que construtores pudessem desenvolver, vamos pegar, por exemplo, Campina Grande, que teve um programa do Minha Casa Minha Vida que entregou 4.000 e poucas casas, mas ao mesmo tempo incentivou um portal sudoeste para se construir ali mais de 10.000 casas, eu acho, com certeza já se tem, e que permitiu também com que o brasileiro tivesse acesso a essa linha de crédito. Nesse momento, como é que está o Minha Casa Minha Vida e como é que está a questão da construção civil desse segmento? Bom, vamos lá. O Minha Casa Minha Vida, não somente em Campina Grande, mas em todo o Brasil, ele representa a grande parcela do setor da construção civil, porque ele é que fomenta os demais mercados. Isso é fato. Logicamente, cidade como Campina Grande e as cidades, eu diria, de menor porte, ou cidades nordestinas e do norte do país, que quando você olha aí, Edson, e a gente fala do Nordeste, fala de Campina Grande, a gente ainda é muito privilegiado, né? Quando a gente fala de várias cidades do norte, inclusive capitais, né, como Manaus, a dinâmica ela é totalmente diferente. Você fala do Acre, na sua capital Rio Branco, a gente teve um evento lá do Fórum Norte-Nordeste agora em abril, mandar um abraço aqui para quem está assistindo, meu presidente do Fórum, Marcos Holanda, de Alagoas. Eu me sinto muito honrado na condição de diretor, estar representando a Paraíba e principalmente Campina Grande na diretoria do Fórum. A gente tem uma situação bastante complicada. Mas voltando para a sua pergunta, Campina Grande, como é que está a situação hoje? Hoje nós temos o mercado de Campina Grande, tivemos, como você falou, que foi o que a gente chama do faixa 1 do FAR, onde não existe a venda a mercado, ou seja, foi feito um cadastramento de pessoas junto à Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e o cadastro para identificar aquelas pessoas que necessitavam de moradia, né? E que não podem ser comercializadas, mas tem gente, viu, Edson? Estão passando do limite, inclusive. Assim, você faz aí, mal entraram, tem gente que nem entrou, já está repassando. Não pode, pessoal, deixa eu dizer a vocês aqui, é crime sério, mas nesse país, né, Edson, às vezes o crime compensa, né? Não vou entrar no mérito, mas entendedores entenderão. E aí o que é que ocorre? O mercado de Campina Grande, você teve no início dos anos 2010, tudo, há mais de uma década. Por que eu falo isso? Porque tínhamos o que a gente chamava de uma equação perfeita. Nós tínhamos uma taxa Selic baixa dentro dos padrões de mercado. A gente está hoje com uma taxa Selic, né, a quase 12%. O mercado estimava, ainda temos mais uma reunião do Copom esse mês, e que a expectativa é que ultrapasse 12,5%. O mercado está meio inseguro, porque ele vinha aumentando 0,25 ponto percentual e aumentou 0,5%.
o mercado ficou meio... E aí essa última alta do dólar batendo mais de R$6. Então, assim, lembrando, para você que pretende comprar, a taxa Selic é a taxa referencial de juros de todo o mercado. Ela condiciona todas as demais taxas, seja não somente do financiamento imobiliário, mas do financiamento do automóvel. Qualquer tipificação bancária que você for precisar de crédito, a taxa Selic ela vai inferir diretamente. E, voltando para o mercado imobiliário de Campina Grande, ele tinha dado uma parada e, assim, Edson, é engraçado. O mercado de Campina ele tem uma característica que difere. Eu brinco que algumas coisas aqui em Campinas são surreais do ponto de vista de mercado. Qual é a grande diferença do mercado de Campina que às vezes não sucumbe a outros mercados, mesmo com todas as adversidades? O empreendedor campinense, né? Ou para aqueles que vão entender ainda, eu vou brincar, me permita, campina-grandenses, né? que tem a paixão pela Rainha da Borborema, investem aqui. Evidentemente, quem tem um poder aquisitivo maior, que construiu outrora aqui, já está, e a gente já falou, mas já está construindo outro mercado. Muitas construtoras maiores de Campina Grande já estão construindo o mercado de João Pessoa. Deixaram alguma operação aqui, tem gente que nem está mais construindo aqui, já foi para o mercado de João Pessoa, né? Porém, nesse mesmo momento que alguns saem, outros abrem vaga para que outros invistam aqui. E o que é que acontece? Existem alguns convênios que estão sendo feitos com o governo do estado e algumas construtoras e que a gente já conversou recentemente, tivemos uma reunião informal, extraoficial, com o vice-governador do estado da Paraíba, Lucas Ribeiro, qual eu mando um abraço aqui, para que a gente possa desenhar o que existe em outros estados da federação, que é um crédito suplementar que pode ser realizado pelo deputado federal, que é uma verba carimbada e que está sendo utilizada por alguns convênios ainda com o governo do estado. Como é isso? É um segundo complemento, é um segundo subsídio. Ou seja, hoje, para você que quer financiar o imóvel do Minha Casa Minha Vida, você pode ter um subsídio a depender de renda, de tudo, e faixa de renda, até R$55 mil. Até 55 mil. Ah, mas você está dizendo isso? Meu vizinho, tem sempre o caso do vizinho. Ele ganha mais ou ganha menos e aconteceu isso, e ele conseguiu 55, eu só consegui 45. Pessoal, quem define isso? Não sou eu, não é você, não é ninguém. Quem prometeu isso a você está mentindo. É o sistema que faz o cruzamento. Faixa de renda, idade, uma série de critérios que, de repente, você na mesma função, mas com idade diferente, vai dar diferença. Então, eu queria deixar isso claro. E esse segundo subsídio, em outra cidade, nós temos a precursora disso, Edson, desse tipo de situação. Foi desenhada no Fórum Norte-Nordeste através de um programa que a gente fez. Quando eu digo a gente, o Fórum Norte-Nordeste. Mandar um abraço para meu amigo Silvinho Dalbó, que foi o mentor, a Casa Macapá, no Amapá, pela dificuldade da questão da renda. Como é que funciona isso? Eu disse que no Minha Casa Minha Vida você tem subsídio de até R$55 mil. E aí o governo do estado pode, como a prefeitura municipal pode, fazer um complemento disso. Nós temos hoje no estado da Paraíba, através de um convênio que algumas construtoras de Campinas já fizeram com a CEAP, de um cheque complementar do governo do estado de R$30 mil. Já dá 80 e tantos mil de possibilidade, né? Então, quando você tem a média de venda do Minha Casa Minha Vida aqui na faixa de 150, 170 mil, via de regra, basicamente você com um complemento desse de R$30 mil, você tem quase 50%. E aí você complementa a questão da ausência da renda. Qual é o grande problema do Minha Casa Minha Vida? E aí Campina Grande às vezes sofre com isso, né? Não só Campina, eu vou botar Campina porque a gente está falando aqui de Campina, mas outras cidades menores. A aferição da renda. Antigamente você podia, como autônomo, como empreendedor, utilizar um decore, né? Mas infelizmente, Edson, o que é que acontece? O nosso povo, a nossa cultura, de levar vantagem em tudo, de querer sempre se dar bem nos maus exemplos, acabou por perder esse instrumento, porque o pessoal chegava e muita gente, sabe o que eu estou dizendo aqui, queria forjar, ou forjava o quanto ganhava, que às vezes é simples. Se você forja uma renda que você não tem, além de você estar mentindo e cometendo um crime, você é sabedor que você não vai ter condição de pagar. Ora, exemplo, se eu ganho R$3 mil e tecnicamente o sistema ele faz uma conta de aproximadamente até 30% de comprometimento da sua renda, ou seja, se eu ganho R$3 mil, em tese, até R$900 de parcela eu poderia pagar.
na informalidade esse número cai para 20%. Então seria 600, 650, 750, que ele vai até 25%. O sistema. Era o que acontecia. Né? A pessoa começou a utilizar de maneira inadequada. Sabe pensando em quê? Não, que vai morar, aí paga 1, 2, 3, depois deixa de pagar a parcela, e daqui que o banco, a grande maioria disso tudo, Caixa Econômica Federal, entre com o processo, ele passa X meses e anos sem pagar aluguel. Você vê, infelizmente, as políticas públicas, elas existem, às vezes nós próprios, enquanto cidadãos, enquanto população, utilizamos da maneira errada. Então, para minha grata surpresa, né, o Secov Paraíba, a gente faz o acompanhamento do mercado de Campina Grande na sua questão de estoque desde o ano 2018. Né, esse acompanhamento, ele não consegue atingir, Edson, todos aqueles pequenos construtores que constroem casas. A gente consegue atingir aqueles do vertical que são associadas ao Sinduscom Paraíba. Né? Mandar um abraço aqui para meu amigo Lamartine Alves Pereira, presidente atual do Sinduscom, que fornece os dados. Helder foi o ex-presidente, né? Helder Campos Helder é sempre e ele continuou como vice-presidente do Lamartine, está sempre fazendo aqui, sombra. Vou trazê-lo aqui. Merece. Helder não desprestigia Lamartine pela caridade, presidente em boca quente. Mas Helder é confuseiro, é igual a Érico. Aí é bom de palpite, que o cara puxa e vem as verdades. Eu vou dizer aqui, viu Edson? Eu numa dinâmica um dia desse, o pessoal disse a mesma coisa, confuseiro. Eu digo, rapaz, se confuseiro for sinônimo de questionador, eu serei sempre. Porque, eu sou assim, a vida toda. A gente vai ter sempre que questionar. Não é que você está fazendo confusão, é porque você vive no regime democrático. Pelo menos em tese nós vivemos no regime democrático, né? A gente não pode falar tudo. Em tese nós estamos no regime democrático. Então o que é que acontece? Quando você externa a sua opinião, quando você questiona, às vezes você é mal interpretado. Porque você precisa tirar as dúvidas, né? Então, o mercado de Campina Grande ainda depende muito do Minha Casa Minha Vida. Tivemos um período agora, já que eu falei para você, que a gente acompanha esses dados no vertical, onde tivemos um período de uma parada antes dessa questão do dólar, tudo, e aí a gente fica pegando uma lacuna. O processo em si, Edson, da construção civil, principalmente os empreendimentos verticais, eu vou focar aqui porque é a grande quantidade de unidades que são produzidas, ele leva um tempo. Então, até que eu lance, vamos dizer que agora nós estamos nesse mês de dezembro, eu vou fazer um lançamento agora. Para eu chegar a fazer esse lançamento, eu tenho pelo menos aí um ano anterior de concepção do projeto, de aprovação, de tudo, prefeitura, cartório, tudo, para você tentar uma regularização. Quando a coisa ocorre rapidamente. Então, pessoal, quando a gente tivemos agora, estamos tendo agora, no final do mês de novembro, agora em dezembro teremos lançamentos mais no Minha Casa Minha Vida e algumas coisas bem próximos que estão me surpreendendo do ponto de vista do lançamento. Espero que, mesmo com esse aumento da Selic, com essa dificuldade de crédito no mercado, que é um problema, que eu não sei se vai dar tempo para a gente discutir hoje, Edson, mas como você falou no quadro anterior, eu já aceitei o convite para que a gente possa, pelo menos uma vez por mês, dar uma opinião em relação a uma participação como mercado imobiliário. A gente tem que ter cuidado, porque a gente tem aí os constantes ataques ao FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o maior fomentador do dinheiro, de onde vem a maioria dos recursos destinados para Minha Casa Minha Vida, e onde tivemos agora, já em 2024, problema no SBPE, que é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e foi algumas medidas foram colocadas de uma maneira mais drástica, não afeta Minha Casa Minha Vida, e eu queria deixar isso bem claro, porque eu escutei, Edson, algumas pessoas do mercado, algumas pessoas que entendem, falarem que a questão do SBPE atrapalharia Minha Casa Minha Vida. Não atrapalha. A própria Globo fez isso. Não atrapalha. Aí depois ela voltou atrás, mas num primeiro momento ela soltou a informação, criou o medo, mas depois aí bota um técnico. Por que não já colocou o técnico logo de início? Deixa que a análise política prevaleça. O que tem que prevalecer é o técnico. Eu posso não gostar, mas eu não posso querer opinar numa coisa que você é quem domina. Eu posso tentar, curiosamente, procurar entender, mas quem entende é você. Essa parte eu não ia nem não me ficar, mas como você colocou, uma grande parte da mídia
colocou isso de maneira equivocada, sem nem saber os preceitos legais. E aí é como você bem falou, Edson. Por que não procurar um técnico, alguém? Ele não precisa ser presidente da entidade, não precisa ser ninguém. Quem vive no mercado, qualquer corretor, qualquer dono de imobiliária que tem atuação plena no mercado, sabe que isso não afeta. Agora, sabe o que vai afetar, Edson, muito mais? E que o Minha Casa Minha Vida está correndo risco. E aí eu vou falar aqui bem claramente para você, bem prestar atenção, já que você me deu a alcunha de, como foi confuseiro, de questionador, eu vou mudar para questionador, viu, Edson? É a questão seguinte, esses ataques ao FGTS, aí você tem aí saque aniversário. Meu amigo, minha amiga, você que é seletista, não entre nessa brincadeira. O governo lançou agora, Edson, dentro da que a gente tinha falado, que você pode comprar passagem aérea utilizando o FGTS. Quer dizer, aí você tira o que é uma poupança forçada. É uma poupança compulsória. Compulsória, aí você tira para um lazer. Ao invés de lhe garantir uma aposentadoria melhor. Eu não vou dizer nem aposentadoria melhor, até uma subsistência, porque um outro erro que ocorre no mercado, e aí é só problema, sabe, Edson? Que é o projeto de lei, o PLP 6824, que está sendo regulamentado, que é a reforma tributária, coloca quem tem mais de um imóvel como grande investidor. E coloca num patamar de milionário. E que a gente sabe que, na realidade, e o dado que eu vou dizer aqui é dados que nós fazemos parte também da CBCSI, Câmara Brasileira de Comércio, Serviços e Imobiliário, vinculada à Confederação Nacional do Comércio, CNC, que mais de 90%, são 93%, quase 94% da população que tem mais de um imóvel, só tem mais um. Existe uma pequena parcela que tem mais de um imóvel, 2, 3, 5, 10, existe, é óbvio, mas é um número percentualmente em unidades, né, bem menor. E aí, o que é que eu estava querendo dizer para você? Essa brincadeira do FGTS, já que você falou do Minha Casa Minha Vida, poderá interferir diretamente no Minha Casa Minha Vida agora em 2025. Qual é o risco do setor? Isso aí eu já vi declarações, e aí quem tiver dúvida é só colocar aí Rubens Menin, que é o presidente da MRV, né? E agora está sofrendo mais ainda porque é o presidente e dono também do Atlético Mineiro. Dobrado as duas derrotas, duas percas de título, né? Mas brincadeiras à parte, é uma grande construtora nacionalmente. Temos outros posicionamentos do CEO da Direcional também, falando nisso, que eles constroem, né, nessa linha, estão preocupados. E aí, Edson, aí vamos para o ciclo que acontece em nosso país, infelizmente. A gente não pode fugir disso, às vezes. 2024 está terminando. Temos 2025, que tem essas problemáticas todinhas que podem acontecer. Aí vão dar aquela famosa segurada, governo federal, né? Porque em 2026 nós temos eleições a nível federal. Já estão dando. E aí, até isenção de imposto de renda para 2026. Então, assim, é difícil você acreditar que vivemos num país sério se as medidas e a grande parcela da população não pensa nisso, não observa com outro filtro. E aqui eu tenho minha posição política bem definida, como respeito a de qualquer outra pessoa, mas vamos raciocinar. Não são discutir pessoas, são discutir ideais e ideias, porque a política vai passar e você vai ficar, quem sofre a consequência de ausência de serviço, do médico que falta no PSF, eu não vou nem entrar no mérito da picanha que foi prometida, é você. Mas a gente fica brincando, Edson, e para aqueles que às vezes não tem tempo de olhar, procure aí, é fácil. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, porque ela é emblemática e quem tiver dúvida vai atrás. É a política do pão e circo sempre, de distrair a população com a cortina de fumaça, né? E aí, sob falsos índices, que o CAGED nunca antes na história do Brasil teve, sim, novos entrantes. E aqueles que saíram, porque levam tempo para que o fundo se reacomode. Então, você vai jogar mais ainda o mercado para a informalidade. Então, são essas questões que, infelizmente, não são discutidas. E que, falando especificamente do setor da construção civil e do setor imobiliário, afeta diretamente, porque você tem 97 segmentos ligados. E, por incrível que pareça, e por mais que exista a leitura equivocada, amanhã teremos um grupo de presidentes de Secovs em Brasília, fazendo visita a alguns senadores. Nós já estivemos lá mês passado, agora novembro, tivemos 2 vezes mês passado, não tivemos como ir, mas tem outros. Isso é um projeto de todos os Secovs do Brasil, para mostrar e argumentar
o que pode ser prejudicial para o setor imobiliário, não somente de venda, mas no setor de locação, porque é o que vai acontecer. Se a reforma passar, for aprovada, que agora ela passou na Câmara, está no Senado, volta para a Câmara, que pode mudar tudo, pode cancelar para depois subir para o veto do presidente, o que acontece? Pode colocar muita gente, Edson, e eu vou dizer para você aqui, que tem mais de um imóvel, e que às vezes não tem noção do risco que está correndo, vai colocar aquele pessoal para informalidade, para a sonegação, porque eles acham, os parlamentares, em sua grande maioria, acham que quem tem mais de um imóvel é milionário. Infelizmente, a leitura, a grosso modo, é essa. Eu não estou falando todo mundo. Existe um entendimento de algumas pessoas, mas aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Então a gente tem que fazer essa visita. Temos 2 paraibanos, 2 senadores, membros da CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, senador Efraim Filho, que nos recebeu o mês passado. O senador veneziano estava em viagem oficial, mas fomos recebidos pela sua assessoria, muito bem recebidos, no seu gabinete também. Então, a gente, enquanto Secov, nós fizemos nossa parte. Esperamos que os demais façam e que os senadores entendam a importância disso. É muito problema, Edson. Eu às vezes brinco quando eu estou na presidência que o cargo que eu ocupo, ele é bom por um lado, porque você tem acesso a muita informação, conhece muita gente, mas tem muita gente que quando eu estiver falando aqui agora, não sabe nem o perigo que está correndo, né? Então, às vezes, a gente sofre, a gente fica ansioso e não consegue resolver, e o resto ninguém sabe o que está acontecendo. Em 2008, os Estados Unidos teve um grande problema econômico causado pelo setor imobiliário. Nós tivemos a especulação e o boom causou um maremoto na economia mundial. Nós sabemos que os Estados Unidos têm, a partir do ano que vem, um novo governo. Um governo que vai priorizar o norte-americano. Já deixou isso muito bem claro. Aliás, foi um recado direto do norte-americano para o mundo. Quando escolhe Trump novamente, estamos cansados de olhar para o mundo e esquecer da gente. Quem conhece o povo norte-americano sabe que eles foram criados a partir de uma visão egocêntrica de primeiro eles. E durante muito tempo essa política foi deixada de lado, ao ponto da China hoje não ameaçar, mas já ter superado os Estados Unidos em muitas coisas. Todo esse clima, fora as burradas que estão sendo dadas pela equipe econômica do Brasil, além dessa taxa Selic, além dos problemas de uma lei de responsabilidade fiscal que não está sendo obedecida, é um saco sem fundo. A perspectiva para 2025 no setor imobiliário é de cautela. Muita cautela, de apreensão, né? Porque nós sabemos que o mercado responde diretamente muito das vendas, quase 80% do que é vendido no Brasil depende de financiamento imobiliário. Umas vezes mais, outras menos. E que a grande ferramenta de alavancagem é a Minha Casa Minha Vida, né? Só um parênteses no que você falou aí, da questão da eleição americana, ela poderá ter uma influência muito grande, porque você tem muito capital estrangeiro aqui colocado e nós temos dessas construtoras, muitas construtoras que são de capital aberto, ou seja, na hora que ocorre uma fuga de investimento, ela diminui a sua produção também. Espero que não seja mais complicado. Só um gancho, aquela crise 2008 no mercado americano foi a crise que a gente considerou a crise do subprime americano. Tem uma característica muito diferente, e aí eu vou até aproveitar esse gancho. Eu já vi muita gente também, Edson, falar risco de bolha. O mercado imobiliário brasileiro ele não tem esse perigo, porque aqui o que foi uma grande característica do que foi aquela bolha foi a possibilidade de você pegar um mesmo imóvel e alienar ele várias vezes. Ou seja, eu tinha um imóvel e vendia o crédito para banco A, banco B e banco C. No Brasil, a dificuldade para conseguir o crédito, então, só por isso aí mata. É um princípio básico e que eu queria deixar claro, porque eu já vi muitos economistas, pessoas que entendem. Rapaz, eu não entendo, sinceramente. A gente acha que é porque nós somos nordestinos, né, com muito orgulho, diga-se de passagem, que às vezes a gente fica à margem, né, de algumas grandes discussões, né, mas graças a Deus, a Paraíba, principalmente através dos seus parlamentares, teremos muito provavelmente um presidente da Câmara
federal paraibana. Só se ele morrer, porque o resto já está sacramentado. Mas a gente ainda não está sacramentado, então os nordestinos têm o controle da Câmara e do Senado. Né? Então cabe a nós cobrar dos nossos parlamentares uma maior participação e efetivação, porque nós vivemos nas duas regiões mais pobres do país. Isso é um fato, isso não é demérito, ninguém está pedindo esmola. Né? É igual a gente vai lá para Brasília pedir um tratamento diferenciado. Diferenciado, Edson, e para você que está nos assistindo, não é de pires na mão. Diferenciado é para corrigir desigualdades que são históricas e que nos deem condição de competitividade, de igualdade. A gente só quer isso, porque aí se a gente tiver, beleza. Agora, você tem, a gente falou aqui dos recursos Minha Casa Minha Vida, onde eles não são aproveitados. Eu pegar o gancho da região norte, onde você tem os recursos que são previstos para o ano, vamos botar aqui 10 bilhões, só para facilitar a conta, eu gosto de número redondo, 10 bi. Vamos dizer que eles utilizem 2, 3. Os 7 bilhões que restaram, que eles não utilizaram, eram para ser redistribuídos igualmente pelos outros estados. Sabe para onde vai a maioria? Sul-Sudeste. Sabe quem fica com a maior fatia desse dinheiro? O eixo São Paulo e Minas Gerais. Então, assim, a gente está pedindo alguma coisa? Não, nada. Então, redistribua para as outras regiões. Então, a dinâmica, Edson, ela é muito mais complexa do que todo mundo pensa. Né? É preciso cada vez mais espaços como esse que você coloca aqui no Conexão Campina, para que a gente possa vir falar e para que você tente, de uma maneira clara e objetiva, passar para a sua audiência o que está acontecendo de mais importante. E vamos tentar, a partir agora de janeiro de 2025, já que o convite foi feito, e para ele não voltar atrás, eu já aceitei, pronto. Então, eu já vi certos voltando atrás em alguma coisa. não tem perigo não, nem eu. Então, a partir de 2025, a gente vai estar, se Deus quiser, informando a vocês uma vez por mês. E se fizer necessário, depois a gente coloca a seu critério para que a gente possa passar um pouco o que acontece no mercado imobiliário para informar melhor. Muito bem, Érico Feitosa, presidente do Secof PB, participando do Conexão Campina. Obrigado, Érico, sempre à vontade. Muito obrigado mais uma vez, agradecer a você, Edson, mais uma vez. Satisfação estar aqui no Conexão Campina. E agora, como membro, todos uma boa noite, Feliz Natal e até 2025, se Deus quiser. Ele vai gravar a mensagem de Natal para mandar para o programa especial de Natal que a gente vai fazer, viu? Um abraço a você, fique com Deus, siga agora com a programação campeã da TV Nordestina. Deus abençoe a todos nós. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.